Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso Lil Garaju. Olá. É pra entrar. Oi, boa César, tarde, galera. Olá, toda malta. Gojo Tata Olá. e, por fim, Como é que mas eu não me sinto? menos importante, Roverdose. Boa noite. Vamos falar de algo peculiar que os nossos ouvintes têm curiosidade de ouvir, pelo menos eu acho que sim, e vai ser um debate entre dois lados. O EQ, representado por Lil Garaju e Gosto Tata, e Skycraft, por César e o Rover. É isso mesmo, Yox. Primeiro vamos começar com um podcast simples, vamos fazer diversas perguntas aos nossos convidados, como eles os conheceram um ao outro, como o Gojo ao Lil, o César ao Rover, etc, etc. Vamos começar pelo César e pelo Rover. Como é que vocês conheceram o Skycraft? Quer começar, César? Pode começar aí, humilde. Tranquilo. Bom, eu conheci o Skycraft há cerca de 5 anos, mais ou menos. 2015, para ser mais exato. Através de um canal no YouTube. Não me recordo qual, para ser mais específico. Porém, foi através do YouTube. Então eu entrei, né? Eu jogava muito Minecraft nessa época. E jogava regularmente. Não era um player viciado, digamos assim. Posteriormente, acabei quitando no Minecraft em 2016. E retornando assim no fim de 2017. Já nessa época, eu estava procurando um servidor de minigame para jogar e eu tive um contato com uma amiga minha. Ela era moderadora aqui no Skycraft. Na época não tinha o cargo de ajudante. E ela me indicou para esse DF. Eu fiz o formulário. Em questão de uns 3 dias, eu entrei, né? Fiz o formulário, fui aceito 19 de janeiro de 2018. Fui aceito e, como moderador, fiquei até mais ou menos março. Em março fui promovido a coordenador, onde passei a maior parte do meu tempo. A maior parte do meu tempo como no Skycraft em si, na minha história, eu acho que o pessoal me lembra mais como coordenador. Então, eu creio que foi o cargo que eu mais marquei. E, basicamente, passou-se um ano desde a minha entrada, cheguei a me tornar administrador. Precisei sair no março do outro ano, de 2019. Depois eu saí. Depois que eu saí, o servidor continuou, é claro. E em dezembro, eu... É para se apresentar, César. Como conhecer o servidor. Estou contando logo a minha história. Em dezembro eu já voltei, né? E é isso aí, eu tô aí agora. É isso. Tu sabes as datas todas de quando tu entraste, etc, etc. Agora vamos passar ao César. César, como é que tu conheceste o Skycraft? Então, eu tenho um amigo meu que o pai dele me apresentou o servidor. Perdão. O pai tinha quantos anos? Só por curiosidade. Enfim, A eu idade- conheci o servidor numa live do Edinho, é um ex-youtuber aqui do servidor. Então, dessa forma eu conheci o servidor, entrei aqui. Comecei a fazer live, meu público pedia muito pra mim entrar aqui, só que eu era muito fanático por survival na época. Daí o pessoal insistia muito pra mim jogar aqui, eu não gostava muito de entrar no servidor, não gostava de PVP, eu odeio PVP na real. Mas o pessoal ficava sempre pedindo nas minhas lives pra entrar no Skycraft, entra no Skycraft, o pessoal fanboy aí, e acabei que eu tô aí até hoje. Basicamente isso aí. Isso em 2017, se eu não me engano, em agosto de 2017. César, quando é que tu começaste a streamar para a Twitch? Eu tive meu primeiro canal, acho que em 2018, só que ele não deu muito certo. E eu tive que... Eu perdi o número, na real, que eu tinha conectado, que quando você vira afiliado da Twitch, você tem que ter um número para servir como senha. Então eu perdi esse número, aí a operadora na época passou meu número para alguém e a Twitch reconhecia que meu número estava ativo ainda. Então não tinha como eu trocar. Aí eu fiquei meio enrolado com isso e decidi do nada começar outro canal, só que isso já em 2019. Tinha desistido na época e voltei em 2019. E, se eu não me engano, eu comecei esse canal na Twitch em 2019 em outubro. Acho que tem 7 meses de canal, na real, na Twitch aí. E já tá quase chegando aí uns 4 mil seguidores lá. Mas eu faço desde sempre live no Skycraft, tanto no canal do YouTube, na Twitch. Famoso
vestir a camisa. E é isso. A todos os teus seguidores que estão aqui, o que é que tu achas deles, assim, no geral? Apoiam-te? Gostam de ti? São pessoas, como posso dizer, que está sempre do meu lado aí, né? Na criticância, na alegria, na doença. Qualquer coisa que eu invento pra gente fazer, eles estão topando, acompanham. E, cara, tô aqui até hoje graças a eles. Então, todo agradecimento aí. E é isso. Foi aqui ou Skycraft? Eu estava-me a referir ao Skycraft, mas se quiserem falar dos dois, não tem problema. Olha, o Skycraft, eu não lembro como eu conheci. Eu acho que foi pesquisando em site de criativo, server de criativo no YouTube. Daí eu achei o Skycraft. Eu jogo aqui, eu jogo não, porque eu não sou muito ativo. Ultimamente que eu tô entrando mais aqui. Mas eu entrava um pouco antes. Eu não era um player ativo, igual a maioria é aqui que tá assistindo, mas eu entrava assim, jogava, fazia umas construções, mas eu sempre joguei mais no EAQI. No EAQI, eu descobri uma história meio engraçada. Que eu lembro que eu tinha um grupo de amigos, né, da escola, e a gente jogava tudo Minecraft já, a gente era bem criança, acho que foi lá em 2013, por aí. Daí, a gente descobriu o EAQI, nós juntos, a gente pesquisando, e a gente jogou lá desde então. A gente passou por vários momentos e tal. Eu fui um dos únicos que continuou jogando no EAQI. E ano passado, eu acho que eu descobri que o EAQI tinha voltado, né? Porque ele virou Revog e tal, daí faliu. Mas eu lembro que eu descobri o EAQI 2 tinha voltado. O Revog não tem muita história pra contar, ser bem sincero, que eu não joguei direito. Mas o EAQI até era vivo. O pessoal me conhece. Mas é isso, a minha história no EAQI não é muito assim. Que eu era mais criança, né, aqui 1 e tal, toda essa história, e eu não interagia muito com os players, só agora no EAQI 2 que eu fui ser mais ativo. Mas é isso, a minha história assim no EAQI e o Skycraft. Gosto, agora tu, por favor. Ok, como é que eu conheci o Skycraft, certo? Primeiro, eu acho que foi algo que o... Como é que é? O Drown Not Wild disse, eu não vou referir o que ele disse, mas acho que foi assim que eu encontrei o Skycraft. Agora o EAQI, a minha infância toda praticamente foi no EAQI. Desde 2012, foi na minha escola, um colega meu tinha dito assim: olha, encontrei um server bué da fixe, encontrei um server bué da fixe para nós jogarmos. Pronto, naquela altura ele falava assim. Naquela altura ele falava assim. Então, o ano passado fizeram meio que uma comunidade, que era o EAQI, para nostalgia, porque o EAQI já tinha falido há uns anos atrás. Então eu consegui ser staffer, comecei como ajudante, depois fui para ajudante mais, depois fui para mod e depois ganhei muita confiança e fui para admin. Até cheguei a ganhar o console total, acho eu. E assim, a minha vida no EAQI foi esplêndida, adorei. Um fato curioso é que, bom, como a maioria, acho que todo mundo aqui sabe, quem não sabe, o EAQI faliu, né? Mas um fato curioso é que o CEO de lá, eu ia virar moderador, né? Se o servidor falisse. Mas fazer o quê? É a vida, né, galera? É a vida, exatamente. Agora eu tenho uma pergunta mais para o César e o Rover. Como é que se sentem ser um staff de um server grande como o Skycraft? Eu, como faço, eu me divirto com o que eu faço, entendeu? É algo que já faço tem 2 anos, então, tipo, no início era algo muito novo pra mim, eu fiquei deveras animado e até um pouco nervoso, né? Quando eu entrei, mas com o tempo você vai se adaptando, você vai conhecendo pessoas e a convivência lá, uma comunicação muito boa. Então, é algo que te ajuda bastante. Você vai conseguindo fazer suas funções de acordo com o cargo que você está de maneira bem tranquila. Se você conseguir levar a comunicação a seu favor, entendeu? Então, é algo que eu já me adaptei e acho bem tranquilo, entendeu? Enquanto a ti, César. Em relação a
responsabilidade, essas coisas, eu sempre fui um cara que, independente do lugar que eu estou, eu sempre sou eu mesmo, sabe? Sempre sou brincalhão, sempre tento trazer alegria e em muitos momentos tem que ser sério e muitas vezes eu não. Eu quebro o Discord porque tá fazendo barulho, mas a Steph em si a gente representa, né? A gente é, como posso dizer, autoridade, então a gente representa o servidor tão grande como mesmo se diz. E tem que representar da melhor forma, né? Não, a gente tem que ser exemplo. Muitas das vezes a gente não consegue ser exemplo porque a gente também é ser humano. Mas a gente tenta, né? A cada dia a gente aprende um com o outro. E é isso. Isso mesmo, agora eu passo aqui à minha colega Yox. Goj, basicamente Diga. a pergunta é a mesma e talvez pudesses contar alguma história de quando eras ajudante, porque eu já ouvi falar que eram engraçadas. Agora não estou a lembrar de nada. Calma aí. Ajudante aonde? É aqui, certo? Certo. Ok. Umas histórias. Eu acho que o povo quer, pelo menos rir um bocadinho. Por acaso não tenho histórias? Ou tem? Pode então Eu acho que eu tenho uma história. Ela não é muito. Assim, eu acho que era no Revog que quando você usava Redstone, virava uma placa, sabe? Aquelas placas. Você lembra, o Goji? Goji? Pera, o quê? Oi? Quando você usava Redstone no Revog, virava uma placa. Ou era Sim. Então, eu acho que era lá em 2017, eu não lembro. Eu não era já criança na época, mas tipo, eu lembro que... Mano, eu tava fazendo, né, minha casinha. Daí eu fui botar um circuito de redstone na porta, eu acho que era uma porta. Eu lembro que uma das redstones virou uma placa. Cara, eu acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida de Minecraft. Porque não era possível, eu tava de boa fazendo a minha redstone. Medo da placa, do nada a placa surgiu assim, na minha frente, uma placa assim. Eu não lembro o que tava escrito na placa. Mas era uma placa. Daí, mano, eu caguei de medo, velho. Nossa, acho que eu fiquei tempo sem mexer com redstone. Ok, acho que tenho uma história afinal. Lá. Então Ok. conta, estás à Ok, vontade. quando era ajudante, uma pessoa que também tinha subido para ajudante, não é aqui? O nome dele ou dela era LFFB. Então. Então um dia fomos todos cal. Eu pensar que era uma pessoa interessante, não é? E era o quê? Então ele ou ela tinha dito que era uma menina, uma rapariga. Né? Eu, não posso ter rapariga, não! Era uma menina. Era uma menina, ok. Mas depois, quando falou na cal, a voz era assim. Fiquei com medo. Pedimos desculpa a quem acabou com os ouvidos estourados. Eu lembro que essa LFFB, ela ou ele, era staffer no aqui, né? Durante uma... Sim. Daí eu lembro que foi uma vez, a gente foi em cal, tava um monte de gente no aqui. Daí eu lembro que entrou assim na cal, né? E todo mundo chamava. Eu achava que era ela. Tá, eu não vou falar, né? Porque é meio preconceituoso, mas eu achava que ela era ela. Todo mundo chamava ela de ela. Ele, eu sei lá, ela. Eu lembro que todo mundo falava, desmuta aí, Luísa. Desmuta aí, Luísa. Daí, só foi a voz que o Gordy fez. Foi, oi. Foi tipo assim, foi um oi muito estourado. Daí eu lembro que todo mundo riu na hora. Ai, era da hora. Foi um oi bem oi mesmo. É. Você tava na cal, né, Gordy? Sim, tava. Eu acho que meu colega morreu. Peço perdão, o meu micro deu aqui um erro. Eu vou perguntar o mesmo ao César e ao Robert antes de mudarmos de assunto. Vocês têm alguma história para partilhar com o público e connosco? Sobre staff, seja o que for.
Da César? Steph em si, eu acho que eu não devo contar nenhuma história não, né, Rô? Eu acho que Tem muita coisa, sei lá. É, sempre a gente trola a pessoa, sabe? E normalmente as pessoas choram quando são trolladas. Deixa eu ver se tem Sim. alguém aqui na cal que chorou numa trollagem. Às vezes você vai retirar alguém e realmente retira, e ela pensa que a gente tá trolando. Acontece essas coisas. Mas vocês trollam como? Como é que é uma trollagem? Eu me baseio no que acontece durante a semana, por exemplo. Até banir o cara do TS, aí depois a gente chama o cara, a gente tá brincando, você passou na entrevista. E o cara tá full desesperado. Essa daí é muito Ok, clássica também. Essa é Só clássica. só para te informar, o Biafora está na cal. Não sei se ele sabe disso. Ah, Biafora, o que tem? Biafora tá na cal? Dá nada. É. Ah, Pelo contrário, oxi. ai, Eita. Esse áudio aí no podcast. Pelo Ok. contrário, teve uma vez que o Biafora, acho que foi na primeira semana do Biafora, se eu não me engano. Eu falei com ele que eu ia trollar um ajudante, se eu não me engano era o Passos. E ele falou, deixa que eu trolo esse menino aí. Ele foi, puxou e trollou. A Steph fica muito de boa em relação a essas coisas, sabe? Sim. Isso é importante às vezes, pra dar uma descontraída e tal. Algo Sim, sim. que ajuda bastante. Ah, tem aquelas vezes também, Rô, dos rolês aleatórios de madrugada no criativo, que a gente coloca barra fake Vai nas plots, dá uma olhada e tal. sim, e começa a As assustar o matches. jogador. Tipo, 15 pessoas com a mesma skin, o mesmo nome, assustando os jogadores. Tem gente que Sim. toma muito susto com isso. Ataque no criativo, aí dá pra bolar um evento, tem muita coisa que dá pra fazer com essas coisas. Muito engraçado. Muito bom. Mas é isso aí, basicamente. Essa história que a gente consegue contar, sabe? Porque, como eu disse, É. O Lex, o Noete vai contar uma história, uma coisa. vai. Desculpa, perdão, não entendi. O Noete, ele quer falar uma coisa. Noete, pode falar. Não, é que a gente fazia isso também, né? Você de colocar, sair trollando o player, colocar nick diferente. Eu já entrei com um nick um nick aleatório lá e fiquei falando que eu era ajudante novo lá, o Steph colocou esse de ajudante novo, um novo cargo foi criado, ajudante menos, acho que o Garaju sabe, eu acho. É, eu sei. Ajudante menos, eu entrei com um nick lá aleatório lá, um cargo fake que eu tinha criado que era ajudante menos e falava, ô gente, novo cargo adicionado, ajudante menos. Eu entrava lá e 500 pessoas que ninguém conhecia entravam no Ok. Antes de Só mais mudarmos de uma. assunto, Só mais uma. vais só contar mais uma? É, Ok, sim. pode ser. De vez em quando a gente também coloca fake de youtuber, sabe? E começa a trollar os jogadores. Os jogadores sim. ficam emocionados, achando que tá falando com o ídolo dele. E na verdade, é o jogador. Tira uma print aqui comigo. Ok, Já- parabéns, agora toda a gente sabe. Podemos prosseguir? À vontade. Sim, sim. Ok. Claro. Mas antes de prosseguir para o próximo assunto, queria só fazer uma mini propaganda. Para quem não sabe, o César faz streams, não sei se é diárias, desculpa, mas o nick da stream dele está aí na entrada. Para quem quiser o seguir e ajudá-lo a ser cada vez. E é isso, vamos prosseguir para o próximo assunto. Vamos falar, sem ser de Minecraft, vamos falar de algo mais polémico. Sobre a atualidade do o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. O que é que vocês têm a dizer? César Quem que e vai? César e Robert podem começar a falar. Quer começar, César? Eu sou um tipo de pessoa que tem muita opinião em relação a isso, sabe? Mas posso falar um pouco aí de que eu já sofri também em relação ao racismo, enfim, é um assunto muito delicado. Não consigo nem falar às vezes, sabe? Mas tem gente que batalha muito pra chegar onde que tá, sabe? E, enfim. Olha, eu já. O que é que eu ia falar sobre isso? Desculpa, é que Eu há fui mais pessoas que não têm noção do que fazem. Eu peço desculpas por elas.
Por elas, não. Ela não tem desculpa. Isso não tem desculpa. Robert, podes falar. Tranquilo. Acho que foi uma pessoa que já foi mais envolvida com essas questões políticas sociais, digamos assim, mas atualmente eu ando relativamente desligado, mas são protestos no mínimo, né, consideráveis e merecem uma certa atenção, né? Como o César falou, eu tenho pessoas na minha família, inclusive negras, por exemplo. Eu também, né, tenho descendência, então, tipo, é algo que você tem que levar em pauta, assim, e eu acho válido o que estão fazendo. Claro que não levando ao extremo, mas, de maneira geral, é só uma reação da situação atual que está no mundo, né? Então, eu acho importante ver que as pessoas estão começando a acordar, digamos assim, né, para essas questões. Yox? César, queres falar a tua opinião? Ou podemos passar para o Lili Pagós? Pode passar, senão eu vou lembrar de umas coisas aqui, sabe como é que é, né? Eita. Ok. Então, Lil, podes começar. Olha, eu nunca passei por isso, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza que quem passa deve ser uma sensação horrível, deve ficar deprimido, porque acho que não é legal, né? Você sofrer coisas desse tipo que não faz nem sentido, não faz sentido nenhum você fazer racismo. Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, não sei julgar uma pessoa pela cor. Isso é tipo, pra que isso, sabe? O cara é uma pessoa, mas tudo bem, né? Aí você vai lá, o cara lá tal. Eu acho isso muito desnecessário e não faz sentido pra mim. Mas sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos, eu acho muito bom o pessoal finalmente acordar pra isso e ver fazer manifestações contra a polícia e tal, mas eu só acho errado uma coisa nesses protestos, que são as pessoas que se aproveitam pra roubar, sabe? Tem muita gente que saqueia a loja, quebra carro que não tem nada a ver, e essas coisas. Vandalizar em si. Mas, tirando isso, que obviamente sempre vai ter o pessoal que só vai estar para se aproveitar da situação, mas todo lugar vai ter isso, eu acho que é muito bom o pessoal, sim, manifestar sobre essa questão do racismo que ocorre em muitos lugares do mundo. Eu acho que o Brasil também devia acordar para isso e tal. Essa é a minha opinião sobre isso. Gosto, por favor. Então, essa situação já vi muitas vezes coisas más acontecerem, até na minha própria turma de escola. Muita coisa, mas sobre o assunto dos Estados Unidos, eu acho bom sim, eu acho bom acordarem e tal, mas eles não entraram muito bem com as manifestações porque são demasiado destrutivas e sim, como ele disse, aproveitam para roubar, para furtar, para destruir carros e casas e as pessoas não merecem isso porque é o trabalho delas e por causa de um polícia os outros não devem levar com isso, já que também existem polícias negros, não é verdade? E é isso. Exatamente, eu, por exemplo, muita gente fala que toda a polícia dos Estados Unidos é opressora e tal. E eu, por parte, obviamente tem, né, os caras que sempre é mais racista e tal, mas ao meu ponto, obviamente, não são todos os policiais que são opressores, né, como o God disse, tem policiais, existem muitos policiais negros e tal, existem muitos policiais bons, né, mas aí, infelizmente, quando um faz um tipo de coisa, tipo, que aconteceu lá recentemente, a maioria culpa e, por exemplo, tem que levar... Um cara fez a merda, que é matar, né, o cara, e todos agora os policiais estão levando com a culpa disso. E eu acho isso meio injusto, eu acho errado várias partes também. Ok, deixando agora este tipo de perguntas, vamos começar o debate. Ora bem, vocês, os 4 convidados, escolham um de vocês para escolher o primeiro tema. Mas antes disso, vamos só fazer uma pausa, porque estão a mandar no tel. Peço desculpa desde já. E já voltamos. César, agora é o debate. Robert.
Oi? Debate, mano. Isso aqui vai sair, né? Que debate, velho. Só chama pro Pizzaria Sabor Perfeito, a melhor pizzaria do aqui, com ótimo espaço, design super criativo e pizzas com sabor que você nunca viu. Pizzaria Sabor Perfeito, a melhor pizza do servidor. A Torre Stark é a melhor escolha para seu apartamento ou empresa. Com a infraestrutura planejada, ela conta com vários andares, chegando até 1.245 metros quadrados. Correios para os apartamentos, elevadores ThyssenKrupp da mais moderna tecnologia, com escadas de emergência, e um heliponto para maior comodidade dos moradores. Andares com aluguel a partir de 120 tokens, cobrados a cada 14 dias. Também é sediado o Museu de Mapas no térreo do prédio. Venha conhecer e barra o Warp Torre Stark. E voltamos com a segunda parte do podcast, mas agora com um debate entre os convidados Lil Garaju, Gostata, Rover e César. Acho que podemos começar por este lado, o César e o Rover. Então, qual é o tema que vocês escolheram? Perdão. Tem a A gente lista vai de com- tema aí? Qual Vamos foi o falar tema? sobre o Felipe Neto. Pronto. Podem começar. O que vocês têm a dizer? Pode falar aí, Rover. Do Felipe Neto? É. Beleza. Bom, pra quem não Quem começa? Quem começa? Ok. conhece, Eu vou dizer uma palavra e vocês assim prosseguem, ok? Humanamente impossível. Uma frase. Desculpa. Acho que humanamente isso, impossível. isso pro Felipe Neto é. Acho que humanamente impossível as pessoas descobrir o quanto ele é falso e mentiroso, né? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão que eu tenho dele. É um cara Humanamente que. impossível a casa cair pra ele, né? Exato. É um cara que conseguiu extremamente manipular o público dele, tanto que as pessoas defendem ele com tudo. Tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala é isso. De forma geral, no YouTube, eu acho que as pessoas, no geral, as crianças, a juventude, acham que um youtuber, um cara que tem tantos seguidores, vê esse pessoal como um deus, por exemplo. Posso dar um exemplo assim? Sempre falando que, por exemplo, que ama um youtuber ou que admira demais, mas eu acho que nunca tiveram oportunidade, ou nunca oportunidade não, acho que nunca falaram para um pai ou para uma mãe, agradeceram pelo pão de cada dia, sabe? Mas sempre enaltecendo um youtuber em redes Um sociais. personagem, né? Sempre querendo atenção, sabe? Exato. Sempre querendo atenção desse youtuber e deixando de valorizar realmente quem é que paga sua internet, quem é que bota seu alimento em casa. Acho que, de forma geral, o erro é de todo mundo. Acho que o brasileiro adora muito as pessoas, sabe? Que normalmente tem muito seguidor. Enfim. César, Pode falar. sobre o vídeo do A-Mind que ele publicou, ele disse que o Filipe Neto não está errado. Ele não protegeu, mas também não defendeu. Foi que ele não estaria errado no facto de fazer isso, porque ele somente quer entreter o público, não fazer algo tipo Forever Player, Vinícius, Davi. O que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que se ele quisesse mesmo realmente só ter o público, como você me disse, ele teria sido sincero, né? Ó, usei o criativo para limpar aqui as coisas, peguei alguns itens para poder adiantar a série e a gente não ficar sem conteúdo. Eu acho que se realmente foi isso que aconteceu, que eu não fiquei muito ligado porque eu
Não sou muito fã de nem de olhar pra cara do Felipe Neto, que já me dá onça. Brincadeira. Achas lamentável? Ele tinha que ser um cara que dá essa visibilidade de dizer, ó, gente, tô adiantando a série, tive que pegar alguns recursos pra não ficar travado no vídeo, entendeu? Mas achas lamentável pessoas ganharem views e subscritores por causa disso? Ou achas, não sei, justo? Eu acho que as pessoas no Brasil ganham seguidores de uma forma muito ridícula, principalmente não só o Felipe Neto em si, manipulando, né, contando mentira, mas em forma de, por exemplo, sorteio, você tem que fazer isso, não é muitas vezes, pode ser algo combinado, ou algo do tipo. A gente teve muito casos de youtuber, por exemplo, o Sebas, uma vez que jogou o presente dos fãs fora, não sei se isso era verídico, mas foi umas coisas que vazaram. A gente não conhece o YouTube em si, né, a pessoa. A gente conhece aquele personagem que tá ali atrás da câmera e falando as coisas. A gente pode dar um maior exemplo aqui do último recente, foi o trocando de YouTube, o Zóio. Quem imaginaria, né? Mas é o ser humano. É um cara que se demonstra sempre ser humilde com tudo, com a família, nunca foi desbanjar, mas acabou cometendo esse erro. Aí eu fico imaginando, se um cara que se demonstra ser humilde consegue cometer isso, imagine esses que muitas das vezes nem assumem o próprio erro, né? O que esses caras já não fazem por trás? Mas quer demonstrar uma cara de criticando sempre o YouTube, criticando sempre as pessoas. Eu lembro da fase que ele fazia muito react, né? E falava mal disso, daquilo, e o público pega muito disso. Hoje um streamer ou um YouTube lança uma frase, tá todo mundo usando a frase, tá na moda. Então, acho que o influenciador hoje em dia teria que ter muito mais cuidado, sabe? Janta os caras, família. Enquanto a ti, Robert, concordas com o César ou tens mais algo a falar? Eu concordo, inclusive tem um vídeo muito recente, para quem quiser saber mais sobre essa questão do Felipe Neto, que foi feito pelo Polado Full, eu acho que a maioria aqui já deve ter visto, inclusive, né? Onde ele aborda justamente o Felipe Neto em si, né? Desde ataques pessoais que ele sofreu do próprio Felipe Neto, a também como o Felipe Neto faz para tanto aumentando a sua imagem de maneira forçada e atacando aqueles que porventura, né, acabam tentando manchar a imagem dele. Calma aí que me interromperam aqui no quarto. Aí, voltei. Sim, exatamente, o Felipe Neto com esses conteúdos apelativos aí. E no final das contas, eu acho que ele tem uma fanbase muito sólida, né? São crianças e mesmo você expondo a verdade, você acaba que não fazendo muito efeito, né? Com a pessoa estando errado. Então, pra mim, tipo, eu procuro nem dar atenção a ele, entendeu? Porque não vai adiantar de nada, então não tem muito o que ser feito, infelizmente. Acho que podemos prosseguir para o outro lado do sofá. Yox, está contigo. Ok, desde já que respeitem as opiniões deles, porque cada um é livre de ter a opinião que tem. E bom, seguindo, Lil e Goj, o que é que vocês acham sobre a posição do César e do Rover na staff? Como assim, na staff? Cuidado que eu tô do seu lado aí. Cara, não sei. Tipo, Eu, sinceramente, eu não jogo muito no Skycraft, mas pelo que eu vi, eu acho que uma coisa boa que o César sempre faz é live, entreter o pessoal do Skycraft, chamar pra evento. Eu acho que isso é muito bom, porque, né, os players pegam confiança e ficam entretidos também, né? Mas o Overdose eu não sei, porque eu nunca vi ele online, então eu não posso opinar. Mas eu acho que o César é, assim, um DM. Mas acho que é isso, na minha opinião, sinceramente. Posso falar muito, né? Senão o cara me bane aqui. Goj, agora tu, por favor.
Bem, sobre o César, eu gosto dele, eu gosto. A maneira dele ser nas lives, assim, atrativo, engraçado. Eu gosto. Ele é uma As boa lives pessoa. são engraçadas. Sim, ele é uma boa pessoa. Quanto ao Rover, eu nunca o vi, mas parece ser também uma boa pessoa. Ok? E é isso. Ok, agora, devido a um erro meu, podiam falar da vossa opinião sobre o Filipe Neto, Sobre o Felipe Neto, olha, vou ser bem no caso do aqui, ó. criativo. Eles só falaram verdades e eu acho que Felipe Neto. Não vou falar essa palavra. Eu já falei, acho que ele é um merdinha, tá? Desculpa aí a palavra. Merdinha. Não, mas... É que assim, é que a minha irmã assiste e ela assiste no volume máximo. Aí dá muita raiva, porque, nossa senhora, só pra me irritar. Porque ela sabe que eu não gosto do Felipe Neto. Mas fazer o que, né, galera? É a vida. Assiste o que ela quiser. Eu já tentei falar, galera, o Felipe Neto aí, ó. Ele não é muito bom, né? Galera, não. Minha irmã. Mas, eu acho que eu não gosto muito dele, sinceramente. Eu acho que ele mente público dele, porque se você for parar pra pensar, ele é um robô de vídeos. Posta não sei quantos vídeos por dia, mas o cara já é um robô. O cara já tá no automático de fazer vídeo. Eu não sei como ele é por trás das câmeras, honestamente, eu não sei. Pode ser um cara totalmente diferente do que ele é. Ele é, provavelmente, igual o Lucas Neto. Mas eu acho que no criativo o cara enganou muito seus inscritos, tipo, na cara dura, assim. E os inscritos não aceitam isso, porque o Felipe Neto tá certo, galera. É por isso, né, galera? Ele sempre tá certo. Mas... O negócio não é nem ele ter usado, o negócio é ele não ter assumido que usou e fazer um vídeo explicando que ele não usou. Eu não vejo problema em o cara usar criativo. Não vai mudar nada pra mim, mas o cara não assumir e ainda fazer um vídeo resposta falando que ele não usou, você é enganar muitos inscritos, mas... mentir é o problema, velho. Tipo, dane-se se o cara usou criativo. Ele admite, galera, eu usei criativo, desculpa aí. Falou, perdão, não vou mais usar. Mas não, velho, o cara mente e ainda fortalece fazendo um vídeo que as crianças vão aceitar, né? É verdade. Ou a criança fala, você realmente usou o Felipe, né? Você realmente usou o criativo, perdoado e tal. Eu não perdoaria um cara desse por mentir. Esse é o que ele fez e que eu fiquei mais bravo com ele, assim, né? Mas fazer o quê? E, tipo, eu achei super ridículo ele pedir inscritos, sabe? Tipo, você tem aqueles, galera, vou pegar aqui o botão de 50 milhões, galera. Galera, eu vou pegar aqui, tipo, compartilha aí 10 amigos, 10 pessoas. E que ele posta no Twitter, então, eu não vou nem falar. Melhor não. Cara, falando isso sobre o Twitter, recentemente ele pegou uma print de uma postagem do Neymar. Muito aleatório, ele pegou uma foto do Neymar e colocou. Enquanto uns protestam, o Neymar tá aí. Eu vi isso. Não faz nada sobre, a gente muito nada a ver. E tipo, o que o Neymar tem a ver, tá ligado? Tipo, o Neymar tá lá na vida dele, curtindo, e o Felipe Neto, ele não ajuda. Festar, nada a ver, velho. Sim. Mas, minha opinião geral sobre ele, eu vou ser sincero, quando eu era criança, lá em 2015, eu assistia ele, bem sincero. Infelizmente, meu passado é obscuro. Mas ele mudou totalmente, agora tem um pouco de nojo dele, como o César disse. É um cara extremamente retardado, sabe? Sim, o cara... Já passou de todos os limites. Eu acho que a pessoa que não consegue enxergar isso, muitas vezes ele até rebaixa mães de fãs pela rede social, sabe? Então, eu já vi e... Discutindo, enfim. Teve um não caso... obrigo o seu filho a assistir meus vídeos, mano. Não é questão de obrigar, é questão que você sabe. Então, se você tem um determinado número de público, o que você estiver falando e pregando ali, o filho da pessoa automaticamente vai, mano, o cara falou isso, eu vou fazer isso, entendeu? Sim. Então, eu acho que ele não consegue entender isso, o peso que a palavra dele tem pro público que ele tem, que normalmente ele não reconhece, mano. Exato. Ele é um influenciador digital. O termo já diz, ele é influenciador digital, entendeu, cara? Se for para pensar, ele tem milhões de inscritos e, tipo, isso é errado que ele faz, porque a maioria é criança, ele mesmo já afirmou. E como eu vi no vídeo de um cara que tá falando, Felipe Neto, criança geralmente,
tipo, criança tem um ídolo, sabe? Uma pessoa que a criança se inspira, sabe? E, tipo, por exemplo, várias crianças se inspiram no Felipe Neto. E eu vejo várias postagens dele falando que... que você tem que... Eu acho que era um vídeo dele falando como é? Mostrando lá o que os inscritos fizeram pra converter 10 inscritos, sei lá, coisa assim. E, tipo, ele confirmava, tipo, as crianças falavam, eu só vou dar a maquiagem da minha irmã se você se inscrever no Felipe Neto. E, tipo, mano, pra que isso, velho? Sei lá. Qual a minha opinião, sabe? Eu não gosto do Felipe Neto e eu acho que fazer isso é errado. Você se chantagear só pra pessoa ir lá e se inscrever no seu canal. Pra quê? É complicado, né, cara? Eu só queria deixar à parte. Um colega nosso disse, eu não sei muito bem, mas ele disse que ele também acaba por copiar o PewDiePie. Não sei se vocês já viram a série do PewDiePie. Já, Uhum. ele copia o PewDiePie thumbnail e tal. Ele copia não só nas thumbnails, como tu disse, o que disseste, desculpa, como o nome do cachorro, cão, como vocês quiserem dizer. Sim. Foi o El Pedro que perguntou. Sobre isso de ele copiar o PewDiePie, que eu fiquei sabendo, tipo, eu acho que tudo bem que ele fala brincando, galera, o pai me copia, mas de um certo fato, eu acho que tem um monte de gente que acredita nisso, sabe? Porque sou mais jovem assim, mas cara, eu acho que sobre isso de copiar o Felipe Neto, eu não posso afirmar que ele faz isso, mas se ele fizer, ele só é babaca ao quadrado. Só isso, pra minha opinião. Então, agora vamos passar ao tema que a minha colega acabou por se equivocar, mas sobre... eu esqueci. Yox. Oi. Rover e César, eu peço outra vez desculpa porque eu me esqueci, mas o que é que vocês acham do Gosto ter sido admin do Aqui e do Lil ir ser admin de um futuro server que irá existir? Bom, com todo respeito, eu nunca vi os dois atuando. Ou, tipo, eu não posso dizer, porque eu não conheço nenhum dos dois. Não sei como é que eles podem atuar em um possível servidor, então. O que foi? Você ia fazer uma média, enfim, não faz média, mano. Aqui tem que ser farpa e farpa. É o seguinte, a gente não tem conhecimento dessas pessoas que você acabou citando. Então, não tem como opinar, sabe? Acho que se a pessoa chegou no cargo de administrador, tem algum motivo, velho. Provavelmente lá dentro tem algum histórico pra ser merecedor do cargo, mas a gente não vai conseguir opinar, sabe? Sim. Acho que podemos passar ao próximo tema ou tenho mais algo a dizer? Sobre o Goj. Sobre o Goj, alguém tem algo a dizer? Olha, eu vou falar a verdade, o Goji, pior ADM do Aqui. Ok, sincero e eu concordo. Infelizmente também tenho que concordar. Yox, podemos passar ao próximo tema? É consigo. São eles que escolhem, mas é consigo. Tá, Sim. ó, eu vou mandar os temas no privado. Podes simplesmente dizer qual é o tema e começar a debater. Eu posso até Pode? Tá bom. dizer uma frase, palavra sobre isso e vocês começam a dizer coisas sobre isso, assim começam a falar. Mas a gente escolheu a falência do Aqui. Mas falhou. Ok, eu vou dizer. Estão à vontade. Eu vou dizer um nick, ok? Pode. Marcos. Cara, falar do Marcos? Sobre a polémica dele, que já teve muita polémica sobre o Marcos Waite também. Cara, das polêmicas do Marcos, eu não fiquei sabendo, mas tipo, eu já soube que o Marcos, ele veio falar, né? Acho que era o Biafora, ou Formiga Humana, eu não lembro. Sobre a questão de servers e tal, o Marcos contava pra gente, eu não vou falar aqui não.
é coisa mais privada. Mas, cara, o Marcos, pra mim, ele era um bom CEO. O cara era um bom CEO, ele... Na realidade, ele era o Noyet era CEO que tá no Noé, mas... Sinceramente, desculpa o Noyet, mas eu acho que o Marcos tinha mais voz na staff, né? Mas ambos eram bons CEOs, é que é um bom server, mas né, veio a falir e tal. Mas, bom, em questão da falência do EAKI, cara, eu sei que o EAKI, desde o EAKI 1, tem polêmica com o SkyCraft. Eu acho que o Didur, alguém aqui, acho que alguém aqui deve conhecer, né? Provavelmente a... Mas polêmica em relação aqui, porque, tipo, eu tô aqui uns 2 anos e mês passado eu fui descobrir que existia esse servidor. É que, acho que a Lua conhece o Didur, né? Ela conhece, com certeza. Mas, tipo, em relação a isso, o Didur, eu lembro que no EAKI 1 ele pedia pra divulgar o EAKI aqui no SkyCraft. Falava assim, no EAKI 1, eu acho que era alguma coisa assim. Eu não vinha porque eu nem era criança e nem falava no global. Cara, falando em falência do EAKI, vou falar um pouco aqui porque a maioria não deve conhecer, porque era um server bem menor, né? E aqui, SkyCraft, obviamente, aqui pegava 50 players por dia, no máximo. Mas, cara, o EAKI era um server de criativo, eu achava muito bom. Ele tinha, né, seus prós e seus contras. Tinha os players tóxicos e tal. Mas, recentemente veio a falir, né? Ele ia falir dia 26 de maio, mas faliu bem antes. Porque o 101, hacker, ele apagou o console, né? Falou que tinha que acabar logo com isso. Parabéns aí pelo moço. Né, o cara, ele apagou o console, o Pedrito, ele era ADM também do aqui, e ele simplesmente passou o console pro 101 e o 101 apagou o console, o server deixou de existir. Eu não Mas... percebi só porque é que ele passou a consola para o 101. Porque foi assim, em grupos privados, o Pedrito e o 101 falavam que, no Discord do aqui também, falavam que o server fazia mal para as pessoas, que tinha as pessoas que queriam que isso acabasse, a comunidade era ruim e tal. Mas, cara, na minha opinião, sinceramente, não sei se devia fechar. Talvez uma pausa para reorganizar a coisa e tal, mas não sei, apagar o console assim e sumir com todas as plots. Depois, quem quiser ver um vídeo de explicação que o 101 apagou o console, tem um canal dele lá, que é 101_19. Eu não tô fazendo propaganda, mas quem quiser saber mais sobre o caso do aqui ter fechado e tal, é 101_19. Mas, cara, o EAKI, sinceramente, era um server muito bom. Eu gostava de jogar lá, todo dia eu entrava lá. Apagou o console, ele já tava com seus dias contados. Que ia fechar, o Marcos vai se mudar de cidade e tal, é muito complicado manter, tava caro, acho que era quase 100 euros por mês para manter um server que não dava retorno, porque tinha quase nenhum VIP, eu era um dos únicos VIPs. E ainda perdi 15 reais, porque eu comprei o VIP e o server faliu, né? Fazer o quê? Dei 15 reais pro... 15 Era É VIP verdade, permanente? eu também comprei. Era permanente o VIP? Não, era o VIP lá só era mensal. Então Aí, o servidor fechou. Quer dizer que o servidor fechou durante a duração do VIP. Com o VIP em curso. Eu lembro que eu comprei o VIP dia 15 de maio. Em relação a esses isso aí, servidores assim, isso é cara, eu tenho uma opinião muito chata, porque eu acho que você não dá muito permissão pra pessoas assim, sabe? Acho que... Cara, é que tipo, o Pedrito, ele era de confiança do Marcos. Não sei se era de confiança e tal, mas o Pedrito tinha voz na staff, o Pedrito PC. E ele tinha acesso ao console completo, igual o Gogeta, que o Gogeta tá, ele tinha o acesso. Ele não era muito de confiança também, né, porque, não sei se vocês sabem da Revolução e tal, ele já tinha zoado o console do EAKI 1 e tal. Foi por causa dele que ele veio a se tornar staff desse aqui. Motivos óbvios. O cara é famoso e tal na comunidade. Mas deu acesso completo pro cara. O cara foi dando a opinião, né, contra o servidor. Esse 101 já tinha a fama, né, de hackear.
Ele não hackeou, né? Obviamente. Ele só deu o console lá e pronto. Mas muita gente considera como hack. Mas daí ele basicamente apagou o console, né? Porque o Pedrito deu o console inteiro, né? Você tem o console, você vai pagar. Mas, cara, pra mim, eu não sei se isso fez... Sei lá, agora que o server nem existe mais, já vai fazer o quê? Um mês que o server não existe? Não sei. Mas fazer o quê? O Garaju. servidor... Oi. Garaju. Só Oi. te interrompendo rapidão. Depois, dá uma lida na pergunta ali do Necro que ele fez. Você chegou a ser ajudante de lá, não foi? Cara, eu não cheguei a ser ajudante, né? Que eu ia virar moderador, né? Porque o cargo de ajudante ia ser... Não ia ter mais ajudante, sabe? Porque o Yaki tinha uma wiki e não tinha mais necessidade de ter ajudante. Ah, Então, basicamente... Lilo, Oi. peço perdão por interromper, mas a minha colega Yox deu-me uma ideia de escolher uma pessoa do público para participar. Já como aqui não é tão famoso, eu gostaria de chamar o próprio Pedrito, que está entre nós aqui. Peço ao Pedrito que fale e que pode vir até aqui. Opa, e aí, gente, tudo bom? Beleza, Pedrito. Beleza. Então, né, gente? O que vocês querem que eu fale? Pode falar a verdade aí do 101 até... Bom, seguinte, eu saí aqui do meu Red Dead aqui pra, né, vamos ter uma conversa boa agora. Vocês querem falar sobre o falimento do aqui? Aham, pode falar. Falência, assim. Então, mano, foi tudo por água abaixo. Basicamente, tipo... Cara, sei lá, que tanta coisa aconteceu, velho. Porque, tipo, vocês querem que eu fale os motivos, sobre o quê? Motivos. Cara, então, mano. Conhece um grupinho chamado Comorfas daqui? Acho que não, mano. Sim, eu Não conheço. conheço nem Conheço. aqui, o cara tá falando de grupinho daqui. Aí complica muito pra mim essa parada aí. Cara, é porque, tipo, é complicado, mano. Porque eu tô falando com gente do Skycraft que não sabe nada, assim, do deck, entendeu? Mas, tipo, basicamente um grupinho lá, né, aqui, chamado Comorfas. O que era esse grupinho? Os caras se achavam o bambambam do aqui, tá ligado? A gente manda nessa porra aqui, valeu. E aí, tipo, quando a gente queria propor uma ideia, alguma parada nova, os caras ficavam barrando da gente. Era uma parada mó, tipo, assim, nem eu entendo o porquê, tá ligado? Os caras, bora propor uma parada aí, não. Aí ficava a galera lá, os devs, ficava, não sei, pá, ficava de mimimi. Aí quando teve uma treta lá, uma vez, negócio de raposa lá do deck que bloquearam. Aí, porra, chegou o nariz lá, o Nairen. Quem que é daqui sabe o que eu tô falando? O cara chegou e falou, não, vamos bloquear a porra toda aqui mesmo, valeu, tá ligado? Bora tirar aqui todo mundo. Não quis nem saber, tirou. Aí eu lá, o Noete, e mais um pessoal que teve que fazer maior sacrifício pra pedir. Então, tipo, cara... basicamente o servidor era meio que da Comorfas, tá ligado? Tipo, não era um servidor que, tipo, a Steph tava ali, dando essas paradas e pá, não. Era o tempo todo algo da Comorfas, entendeu? E, tipo, quando a gente fala dessas paradas lá com eles ficam putos e começam a debochar, porque eles sabem que é verdade, né? Ok, então, Pedrito, eu acho que já chega, porque nós temos que debater outros assuntos e ainda temos que ouvir a opinião de dois dos nossos participantes, César e Rover. O que é que vocês têm a dizer? Eu sei que vocês podem não conhecer muito bem aqui, mas sobre o trecho que vocês ouviram, o que é que vocês têm a tirar disso? Olha, eu, sinceramente, igual o César, eu conheci o REC faz um mês e nem cheguei a conhecer. Apenas ouvi falar. Fui descobrir, então, que ele era um servidor antes, que eu já também tinha ouvido falar, mas pra mim nunca chegou a ser algo de, tipo, total conhecimento. Então eu realmente não tenho o que falar. O servidor fechou, eu nem fiquei sabendo, certo? Então, tipo, ok, ocorreram desavenças aí entre os caras lá e deu no que deu. F pra eles, mano. Não tem o que fazer quanto a isso. É o seguinte, não adianta um servidor ele ser extremamente atualizado, top de linha, ele ter as melhores coisas para oferecer. Eu entrei no Yaki, no Aqui, testei, a gente zoou lá, usamos as coisas que tinham.
era um servidor realmente bom de se jogar, mas quando você não tem uma staff que é capaz de ajudar o servidor a progredir, ele não cresce. Ele não cresce de forma alguma. A staff é o que movimenta, é como um carro, né? Precisa de toda junção para poder andar. Então, quando normalmente um servidor vai falir, eu acho que não faliu por falta de dinheiro, né? Eu tenho quase certeza que não. Sim, Ninguém pode me corrigir. faliu por falta de dinheiro. Faliu também. por falta de dinheiro. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu até me assustei. Tinha, sei lá, uns 5 CEO, não sei, posso estar exagerando, uns 4 administradores. Era 3 CEO, 2 ADM. Exato. Tinha quase mais staff do que player, era algo muito estranho. Então é algo muito estranho, a gente cresce de acordo com a quantidade dos jogadores, sabe? Então eu acho que Sim. os donos em si, eu acho que colocaram muito os pés pelas mãos e foram muito na influência de, é confiável, vamos colocar tag, né? É assim que funciona. E pelo que eu entendi, pelo que me passaram, acho que foi a Luaninha, ela me falou que o EQ existia desde 2013, Rover. Sim, até comentaram aí, né, desde 2012 e tal. Por aí. E então, como eu disse, um servidor não cresce só com novidade, com coisa boa. Existe a novidade, que é o famoso hit, né? A gente pode até comparar com a música que lança no ano e fica o ano todo tocando. E existe a música clássica, que posso dar um exemplo aqui do Michael Jackson. Quem não gosta de ouvir um Michael Jackson, James Brown, enfim, aquela esse música é o clássico. atemporal, né, cara? Exato, ela vai ficar ali pra sempre, sabe? E Sim. pode se refletir no Skycraft. Com tantos erros e bugs que realmente a gente apresenta, a gente também, mas a gente é clássico, a gente é um servidor clássico, sabe? Consegue oferecer uma coisa para os jogadores, entendeu? A gente cativou uma comunidade. E Exato. Pegando isso que o César falou, já dá para aproveitar um tema que o Necro ele falou aqui. Vou abrir aspas para o tema dele, abre aspas. No que se refere ao desenvolvimento do servidor em geral, o EAKey e o Skycraft, a partir dos minigames, tiveram rumores e ritmos diferentes. Então, gostaria que explanassem os seus distintos caminhos e opinarem sobre o desenvolvimento ou a falta dele, do EAKey, e que do EAKey, no caso, né, o desenvolvimento do EAKey foi um dos motivos para estar falindo, certo? Lembrando que desenvolvimento, ele pode, então, estar se referindo tanto às atualizações in-game, como também ao desenvolvimento da própria staff, que, como mencionado pelo César, é uma das principais engrenagens para o servidor estar tendo progresso. E eu acho que foi isso que faltou na EAKey, então. Eu acho que a staff estava totalmente desorganizada, vocês tinham recurso para... Posso até fazer uma menção aqui de por exemplo, não sei se o Biafore vai me permitir falar isso, mas enfim, eu vou falar e provavelmente devo tomar um esporro, mas creio eu que se o Biafore não tivesse chegado para combater a coisas que realmente aconteciam dentro da staff, o Skycraft, eu acho que eu não estaria aberto. Ia ter o mesmo rumo, porra. Exato. Ia tomar o mesmo rumo, caralho. Eu acho que o Skycraft hoje já estaria aí beirando uns 200 pessoas, sabe? Porque jogando, porque o servidor ele é automático, sabe? O servidor aqui, ele reinicia todo dia às 6 horas. Ele é automático, ele vai e gira, ele vai ficar aberto aí. Mas quando o famoso dono, ninguém cuida de uma coisa como o dono, sabe? Ninguém tem aquele detalhe. E meio que eu posso dizer aqui, não sei se o Biafore vai brigar comigo, meio que o Formiga Humano ele desistiu da staff, porque o ser humano é complicado, sabe? É muita briga interna, briguinha de administrador, briguinha de área, uma com a outra. Eu não sei se isso chegou acontecendo aqui, sabe? Muito dessas brigas, e ele chegou aqui... Dentro da staff tinha briga, mas era porque simplesmente uma minoria fazia muito e, tipo, uma maioria fazia quase nada, basicamente. São relações humanas, cara. Precisa ter alguém pra controlar isso. Exatamente. E ele foi essa ponte aí que ele acabou chegando pra poder resolver muitas questões. Muitas. E tem gente que muitas vezes achou, ele tá mandando em tudo, está vazando tudo. Cara, uma staff tem que ter uma pessoa. Assim como eu acho que o Skycraft, como eu falei com ele ontem, de novo, sempre falo com ele, assim como eu acho que o Skycraft também tinha que ter um diretor pra saber o que os administradores estão fazendo, como que tá o andamento das áreas, o que se passa, por que um ajudante, um moderador, um coordenador saiu da staff, quais foram os motivos que eles saíram, saber o que está acontecendo, se o administrador está conseguindo tratar bem os staff, porque uma briga interna mata o servidor de uma forma que
Depois não é irreversível. Você pode chamar o Whindersson Nunes pra fazer live no Skycraft, que não vai ressuscitar. Não vai ter jeito. A equipe tem que estar preparada pro que o servidor vai oferecer. Então, ó César, eu não sei se o Biafor concorda, mas ele está aqui neste momento. Perguntou ao Biafor se ele quer dar a sua opinião também, porque acho que isto é uma coisa de grupo e é isso. Abre o mic dele aí, pode abrir que ele vai falar. Sim, eu vou abrir o teu micro, tu vais ter que sair e entrar da chamada. Ok, espera aí. Podes sair e entrar caso queiras falar. Se não quiseres, estás à vontade. Biafor. Eu acho que ele não tá aí, não. Acho que ele não tá. Se ele não tiver, a gente continua dando exposed dele aqui. Isso aí. Então vou-lhe tirar o cargo. Acho que podemos passar ao próximo tema ou Lil Garaju, tinhas algo para falar? Mano, sinceramente eu acho que já falei tudo, mas questão de staff realmente, uma briguinha interna pode acabar com o servidor, ainda mais um servidor do EAK que não era muito estável, né? Um dia pegava 60 players e outro dia pegava 30, 40 no máximo. Vamos fazer o que, né? A vida do servidor não existe mais, é passado, mas sinceramente eu acho que sim. O motivo da falência do server pode ter sido sim realmente a staff, entende? Acho que é mais isso mesmo. A staff, por exemplo, muitas brigas e tal, o pessoal insatisfeito, foi gerando mais briga, o Marcos não sabia o que fazer, Noyete eu acho que também não, e acabou nisso. Cara, eu diria que, tipo, tava tendo os problemas, tava dando pra ainda levar, tá ligado? Só que, tipo, o que eu fiquei mais assim, que eu não entendi nada, foi simplesmente um dia, tipo, chegarem e falaram, pessoal, é que vai fechar. Eu fiquei quieto, tá ligado? Tipo, um monte de gente propondo coisa, ideia nova, não sei o que, do nada o pessoal vai falir. Tipo, eu não sei o resto do pessoal da staff do EQ. Mas eu não sabia que o servidor, ele ia fechar, assim, agora há pouco, entendeu? Eu realmente não tava esperando, eu fui pego de surpresa na época. Sim, eu lembro que o server tava crescendo, eu lembro que teve, né, um dia bateu lá 70 players. Então, às vezes eu tenho a impressão de que pessoas já sabiam que o servidor ia acabar, só que não queria abrir a boca. Então, assim, acabava que muita gente cobrava da staff, a staff sabia que ia acabar e não fazia esforço, que ficava naquela, vai acabar mesmo, só que eu realmente não entendi o porquê que não houve esse contato antecipado de que ia acabar o servidor. Sim. Eu realmente não entendi o porquê que eu não soube disso na época. Com antecedência. Eu lembro que num dia tava todo mundo falando de expandir survival, daí no outro Cara, o Marco tá chega falando. Pra mim, o Garaju, É verdade. o servidor vai fechar. Eu vou fechar o server. Foi muito. Cara, eu tava falando de Equiterra, tá ligado? Tipo, mano, caraca, what the fuck? Tipo, um dia eu tô falando de vamos abrir Equiterra, vamos não sei o que, evoluir. Aí do nada, pessoal, faliu. Tá ligado? Tipo, é meio assim, ué, mano. Eu não entendi isso. Foi bem como o Lil estava a dizer. Estávamos nós em chamada num dia, todos contentes a falar sobre o Survival, que supostamente iria abrir, e de repente, no dia a seguir, o Marcos chega na cal e diz assim: olha, maltinha, lamento informar, mas o servidor vai fechar. Tá ligado? Nós ficámos todos tipo, what the fuck? Pô, mano, aí eu não entendi nada, tá ligado? Que eu tava lá, vamos esforçando nas temas, nas paradas, não sei o que, tava mó hype de aqui. Aí do nada, faliu. Acabou, gente, vai acabar, dia 26 tá fechando aí, valeu, é nóis, beijo. É que acabou por fechar antes da data prevista, e isso foi um bocado triste porque até queríamos fazer meio com uma festa de despedida, entre aspas, entre os players, já que eu aqui, para nós, marcou uma era, como se fosse. Principalmente a era de ouro do EQ. Não sei se já ouviste falar, era a melhor era do EQ, sem dúvida, mas eles acabaram cometendo um erro enorme, acabaram por fechar o ano, por um ano e meio, o server, peço perdão, por um ano e meio, para abrir outro server, que faliu. Passado 3 meses. Ok, acho que já podemos passar ao próximo tema. Deixa aqui com a minha colega Yok.
Ok. Lil e Goj, tem outro tema em específico que queiram falar com os ouvintes? Eu acho que o Goji podia falar um pouco da opinião dele sobre o server do aqui. Goji não falou À muito. vontade, então. Sobre aqui. Então, é aqui. Era um bom servidor. Era um bom servidor. Só que pronto, o staff estava sempre em brigas e não dava para desenvolver nada. Nunca deu para desenvolver nada. Tinha sempre grupinhos. O da Como Faz, o da Revolução. E é assim. E é assim, pá. E nunca conseguimos desenvolver. Estávamos sempre em brigas e nunca dá para fazer nada. Nunca. Então, pergunto-lhe a vocês os dois. Vocês pretendem dizer um tema vosso ou um tema de um dos ouvintes? Um tema dos ouvintes, por favor, me sugiram. Ok, Iox, é Sugiram consigo. É consigo. O Ok, Goji- então Iox já esperem tem aí um um tema. bocadinho que eu tinha visto um tema. Falaram aqui, ó, dos Griffer. Nós já tínhamos um Os tema em grifos. mente. Não sei se queres falar mesmo disso, mas a Iox já tinha um tema em mente guardado. Depende, Ok. podes dizer qual é que Não, é. por mim, se quiseres falar desse, fala. Porque ainda temos tempo. Sim, Queres que eu fale? Quando Se for que, com- quando se que for eu com os e o grifos- César a gente vai poder. Quando que eu e o César a gente vai poder escolher o tema? Agora. Agora? É, agora. Tá. As pessoas que estão a ouvir mandaram no podcast chat perguntas, vocês escolhem e depois falem sobre isso. Ok, antes de irmos à opinião de vocês, peço a quem quiser se pronunciar sobre esse tema que fale um número de 1 a 10 no chat. Eu agora vou mandar um número à minha colega Iox e quem falar esse número vai, só uma vez. Só podem enviar o número uma vez. Pode ser no podcast chat ou aqui mesmo. Pixel, isso não vale. 4, 5, 7. Já temos. Não temos. Eric, tens micro. Pixel, tu falaste 6, mas tu já tinhas dito. Eu disse que era só uma vez. Eric, tens micro? Ok. Entra. Eric, Desmutei, estás à vontade. entra. Alô? Entra. Oh, então rapaz. Alô? Alô? Meu Deus do céu. Tá, Olha. tô ouvindo. Não Tô precisa ouvindo. entrar Sim. aqui dentro. Tá Entra difícil. Tá difícil. Então pronto, deixa estar. Não precisa entrar, não. Deixa eu entrar aí, pô. Pode, fique a gravar, por favor. Pronto. A gravar o Eric. Oi. Muchacho. Eric. Vai começar a falar sobre o tema? É dos Griffers. Sim. Como... Eu quero saber se tem planejamento pra acabar com isso, tipo, algum comando pra autorização na plot, tipo, qual bloco você quer escolher, alguma coisa pra acabar com os Griffers. Cara, Sim. tu quer acabar com os Griffers? Só não dá DD pra ele na sua plot. Exatamente. Tem responsabilidade com a tua plot. Da mesma forma que a gente tem responsabilidade em adicionar alguém na staff, em promover alguém pra coordenador, que tem permissão no criativo inteiro, você também tem que ter responsabilidade na tua plot, 96/96, cara. E saber em quem você confia, mano. Isso é básico, entendeu? É isso. Cara, eu tenho uma. Não uma crítica, mas é uma coisa pra falar. Eu lembro que no Skycraft, pra o Griffer ser banido, tem que ter um vídeo dele? É alguma coisa assim que eu não Sim. sei? Cara, eu Sim. acho que é meio difícil ter um vídeo. Porque, tipo, Não é difícil, porque... um monte de gente não vai saber. Aí gravar a um gente, vídeo. a gente bane o que, César? Eu nem sei dar número aqui de quantos Griffers são Pois banidos é, por mano. dia. É o seguinte, cara, quando você vai numa delegacia fazer uma ocorrência, você tem que ter prova, tá ligado? Você não pode chegar lá e simplesmente acusar que a pessoa fez aquilo. E reflete no mãe. Se o cara fez algo de errado, você tem que provar que ele fez. Então é aí que vale. Toda punição tem que ter uma prova. Entendeu? É que nem eu. Isso.
Eu abordei isso, César, desculpa rapidão, mas eu abordei isso mais cedo, pedindo pra gente considerar prints pra banir por griffer. Aí eu peguei, pô, imagina se eu printo você em cima de uma construção grifada e denuncio lá e você for banido por isso. Pois é. Não vai dar tem certo, sentido. cara. Eu lembro até ok. que eu que fiz essa regra do de grifar, o upload do pessoal na época. Eu até meio que me arrependi, sabe, de ter colocado essa regra, porque chamou mais ainda os caras pra fazer, porque simplesmente os caras vão e muda de conta e continuam fazendo, sabe? César, Oi. eu não sei, mas o Biafor tinha dito que estava mutado. Biafor, ainda queres falar? Eu acho que isso foi Agora um, sim. Ou será que não? Biafor, É só desmutares o teu microfone, já tens a permissão para falar. acho que precisas de sair e entrar da cala, acho eu. Cri. Se não quiseres, não há problema. A internet faleceu. Então podemos continuar e depois podemos ter a opinião do Biafor. sobre- Continua depois, Biafor, manda, me marca, daí eu falo pra tá. Pode prosseguir aí. Podemos prosseguir. Ok, então. Goji e Lilo, o que é que têm a falar sobre isso? Ah, sobre os griffers? Sim. Ah, mano, eu acho que... Os caras já falaram tudo sobre o vídeo, que eu tinha uma dúvida. Mas, por mim, eu acho que eu não faço as regras. Acho que é um bom método pra banir griffer e essas coisas, fazer um vídeo, né? O César disse, né? Não pode em delegacia e, né, tem que ter uma prova que o cara fez aquilo. Então eu acho que é válido a questão dos griffers, mas como eu disse também, né, depende de você. Pode dar DD pra qualquer um na sua plot, né? Eu acho que é mais isso, na minha opinião. Goji, o que é que tens a falar? Quanto aos griffers no geral, não tenho nada a dizer, mas tem alguns específicos. Como vocês sabem, o criativo do Skycraft foi grifado, não é verdade? E eu preciso da ajuda de uma pessoa que está aqui, que é o Pedrito. Podes falar, Pedrito? Claro, pô. Explica a situação toda, que tu sabes mesmo tudo, tudo. Cara, teve aquela parada lá do... Teve um doido lá, ele postou um vídeo no YouTube do... Era tipo, ele chegou dando uma de que tinha hackeado o Skycraft e que com isso ele conseguiu dar perna pra todo mundo. Cara, na moral. Na moral. Olha, eu vou fazer uma analogia muito extremista. Sabe quando, sei lá, aconteceu um incêndio, sei lá, de problema. Ou um incêndio sem querer assim no prédio, por falha mesmo dos integrantes lá do prédio. Aí chega, sei lá, no jornal, o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. É exatamente, cara, é a mesma coisa. Ele só pega Exatamente isso, exato. Cara, exatamente. Cara, Acho literalmente, que em uma hora eu já resolvi tudo, tá ligado? Eu fui tipo, procurar saber das paradas. Foi eu e o 101 lá investigar a parada e, tipo, a gente viu a parada e falou, cara, na moral, velho, tipo, mano, sério. O cara não sabe nem fazer. Mano, o cara, ele veio literalmente. me ameaçar no privado, tá ligado? Mano, eu falei, mano, com um comando a gente resolve esse negócio aí, cara. Cara, ele Tipo literalmente, assim, num trecho do vídeo dele, bota Windows 10, aí magicamente no outro virou Windows 7, tá ligado? É mágico, cara. O PC do cara ele muda de sistema assim, é aleatório, entendeu? Ah, o cara é bom, o cara é hack, mano. Você não tá entendendo aqui. Mas eu vou contar uma parte que nós não contamos pra ninguém. O servidor ficou quase 10 horas sem proteção. Tipo, o que aconteceu pra tudo isso aí ocorrer? Então nós vamos fazer um pack de uma atualização, coisa interna do servidor. E então, beleza. Programado tudo certinho pra, sei lá não. Nós ia fazer, era tipo meia-noite, que ia subir o update e no reinício das 6 horas da manhã ia ficar tudo normal. Aí, suave, magnífico. Nesse meio tempo, roubaram a internet, roubaram a antena da casa do Luiz,
Tá? Então ele tem antena. Antena não. Então ele tem a internet a fibra e cortaram o sinal, tá ligado? Ele esqueceu de pagar o bagulho e cortaram. Aí, beleza, vou usar minha internet de reserva. Foi lá e roubaram a antena de reserva do cara. De cima da casa dele. Então, beleza, até aí, putz, que merda, né? Mas a internet cortada tava mais ou menos cortada. Você tá ligado quando você consome 100% do seu pacote de celular e ele fica meio ainda funcionando? Então, até aí, ok. Ele pegou, então, beleza, vou dormir, não tem o que eu fazer. Foi dormir e deixou o computador ligado. No outro dia, tinha subido metade dos arquivos, tudo meio aleatório, tá ligado? Então, eu não sabia o que tinha subido realmente, de verdade. Você só via só metade de arquivo lá e metade de arquivo tava no antigo. O que você fala? Bom, vamos esperar a bomba explodir pra saber o que aconteceu. Exatamente. E quando ela explodiu, foi só questão só de proteção dos mundos. No caso do criativo, foi que todas as plots, tudo lá podia ser grifado. No Skyblock, a mesma coisa, só que era só no Word principal, que era o spawn. Nas outras ilhas, continuou tudo normal. Então, tipo assim, não tinha... Demorou pra todo mundo descobrir o que era, entendeu? E eu achei muito bacana que você... Quando perceberam que estava bugado, algumas pessoas reportaram e algumas meteram o louco. O pessoal do Criativo meteu muito louco. O pessoal do Skyblock foi até um pouco mais civilizado. Só que aí a galera que tava arruaçando no Criativo falou, mano, vamos arruaçar também no Skyblock. E aí foi onde virou a putaria, entendeu? E foi onde esses meninos viraram e falaram, não, somos hacker. Zica. Claro. Oh, meu Deus. Não, como é que é? Foi phishing no moderador. Sim, Tem vaga na Anonymous? Detalhe. No moderador. Vagas na Anonymous é foda. Sendo que o moderador nem existe. Não, mas aí até aconteceu outro fato que foi onde aí os caras ganhou força. Foi da Rede Sky, no mesmo dia que nós ficamos bugados, os caras também bugaram. Então, tipo, foi um bug nos dois grandes servidores brasileiros, aonde, tipo, caraca, mano, um menino tá falando que fez tudo isso aqui, uau. E engraçado. Cara, eu lembro até que quando teve esse negócio do grife aí, eu lembro que o Pedrito até mandou aquele... O Pedro lembra aquele grupo lá dos griefers e tal? Mano, os caras que eram do Discord. Acho que era o Mr. Robot que ficou se pagando lá. Galera, Cara, eu invadi Robot, o console cara. do Skycraft, galera. Eu derrubei o Skycraft aqui. O cara... Não, o cara mudou de nome só por causa disso, tá ligado? Ele é o Mr. Robot. Porra. Foda. Eu achei engraçado. Mas o caso do Red Sky foi hackeado. Não exatamente, porque foi um launcher, né, de Minecraft que os caras utilizaram que gravava tudo que você fazia. E aí, por consequência, a hora que o cara foi dar login no servidor, colocou a senha, o negócio gravou, a pessoa pegou e fez o ruê todo. Tá ligado? Mas é engraçado isso aí. Cara, isso foi pior do que os anônimos de Twitter, agora que tá tendo aí. Os anônimos de Twitter. Nós tem os anônimos do Minecraft, velho. Os caras Anônimo Minecraft e anônimo de Twitter também. Agora, eles são os novos agora. É a nova legião. Tô quase. Eu só queria dar uma informação. Falta precisamente 3 membros para o nosso Discord chegar aos 100 membros. E sendo que 100 nós mil? começámos... 100 membros. 100 membros. 100 E membros. Nós começámos ontem. Ô, Leque, já tem Muito obrigado, 18 César. membros. Hã? Já tem 100 membros. A minha aparece 97. A minha parece... Peraí, deixa eu ver. Não é fake news. Podem prosseguir. Biafor e Pedrito, muito obrigada pela vossa participação. E agora vamos responder a uma pergunta do ou da Necro. Peço desculpa. Do Necro. Ok, do Necro, que eu vou ler. Basicamente é assim. No que se referem
ao desenvolvimento do servidor no geral, o Eki, e ao Skycraft, no caso, os minigames, tiveram rumos e ritmos diferentes. Gostaria que explanassem sobre os distintos caminhos e opinassem o seu desenvolvimento, ou a falta dele. Do Eki foi um dos motivos da sua falência. Essa já foi em pauta. Eu acho que a gente falou muito sobre esse assunto Sim. aí. O que eles querem ver agora é o Bad Lion, a questão do Bad Lion. Bad Lion. Sim. Por que o Bad Lion não é permitido? Vai permitir? O que a gente acha disso? Tá, Acho que é isso que vocês querem ver. Acho que eu posso falar bastante sobre isso. Uhum. Existe o dono, né? Acho que todo mundo sabe que quando você é dono de uma coisa, você impõe as regras, sabe? Acho que você é dono, você tem direito de impor o que você quer, né? E o Formiga, ele é um cara que é o dono do Skycraft, então ele vai colocar o que ele quer permitir no Skycraft. E ele não permitia esse tipo de mod porque ele não conhecia. Ele não sabia o alcance que esse tipo de mod poderia dar. Então, é muito mais fácil você proibir do que você deixar livre, né? Só que aí... Com certeza. Chegou pessoas que realmente querem fazer a diferença aqui na STF. Pessoas que correram atrás disso. No caso, eu posso citar de novo aqui que é o Beaflore. E foi essa ponte aí que a gente passou para ele, como que funciona, alguns mods, alguns hacks que funcionavam com o Sky Shield, que a partir de um tempo não vão funcionar mais, porque já está sendo trabalhado em cima disso. Alguns mods vão ser liberados para ser utilizado no servidor. Então, acho que é um assunto bem rápido de se comentar. Eu não... Se o Rover quiser falar mais alguma coisa em relação... Tipo, a questão do Bad Lion, ela deve ser levada em pauta porque é um mod, querendo ou não, que muita gente dentro da comunidade usa. E podendo conseguindo achar maneiras de liberar ele dentro do servidor, vai ser melhor tanto pra gente como também pra própria comunidade. A questão é garantir que o mod é seguro e deixar ele com o nosso monitoramento, entendeu? Saber o que realmente o player tá utilizando ali dentro daquele mod. Com a gente controlando isso, tá tranquilo, a gente libera. E é isso que tá em progresso, em andamento, entendeu? Sim, então... não tá liberado ainda porque o Sky Shield ele reconhece que o mod ele não é permitido, então fica o famoso Sky Shield vermelho, né? Então, sim. Só estamos esperando o Formiga trabalhar em cima disso pra gente poder anunciar que liberamos. Exato. Mas, particularmente, posso falar aqui que ninguém vai ser punido por isso, tá ligado? Uso de Bannerline. Então... Peço que mudamos de assunto porque isso já está a ficar um pouco entediante, desculpem. Vamos passar a mais um dos temas dos nossos ouvintes. Peço que todos mandem um tema no podcast chat. Por favor, não spamem. Se spamarem, vou ter que começar a dar mote. Podcast chat a marcarem o César e o Rover, que são os próximos a apresentar um tema. Escolhe, Rover. César e Rover, são vocês a escolher. Estão à vontade. Escolhi aqui a Liga Bad Wars, expectativas ali, ó, como o Pedrovski falou. Steph, opinião de vocês a respeito da Copa Sky Wars e quais as expectativas para a Liga de Clãs Bad Wars? Pronto, perfeito. Quer começar, César? Eu posso? Vamos voltar lá atrás, né? Quando eu cheguei no Skycraft. Quando eu cheguei aqui no Skycraft, o Rover já meio que me conhecia por causa do YouTube, eu fazia muita live. E sempre tive muito esses objetivos, sabe? De trazer coisas diferentes pro Skycraft, além das coisas que já tinha, que era na época o rank, né? O top mensal que tinha no servidor. E quando eu cheguei, o Schwengo logo me pediu pra assumir o canal do Skycraft. Quando eu assumi o canal, tinha 1000 e poucos inscritos, né? Tinha 1000 e poucos inscritos. E eu comecei a batalhar muito e o canal do servidor foi crescendo. A gente fazendo muita live, fazendo eventos, o Mega Sky Wars que tinha, que era transmitido também. Trouxe muitos inscritos. E eu, lá de trás, eu já pensava nisso. Eu queria montar um sistema de campeonato envolvendo os minigames. Só que como posso dizer, a falta de liberdade que antigamente na STF tinha, não deixava a gente ter essa possibilidade, sabe? De criar competições. E eu sempre sonhei com ter um campeonato de Bad Wars desde a época que eu era ajudante, isso em 2018. E hoje eu sou administrador
E eu costumo falar, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E, cara, é algo que você vê que, tipo, não tem como você fazer isso sem a ajuda de uma equipe inteira, entendeu? Não é só o coordenador ou só o administrador que vai fazer isso. Quem organiza isso, cara, é a equipe inteira. Então, é necessário ter toda essa liberdade que agora é disponibilizada aos moderadores e ajudantes, principalmente, entendeu? Para eles estarem trabalhando junto com a gente. Eu acho que esse foi um dos principais diferenciais, entendeu? Para essa nova era, digamos assim, da equipe. E que possibilitou diversas atualizações, tais como aí o surgimento das copas, das ligas, entendeu? Então, isso é um ponto bastante positivo. Sim, e a expectativa é muito grande, porque a gente tem a responsabilidade de fazer uma competição no minigame mais jogado do servidor, né? Então a gente tem que oferecer Sim. o melhor. Em parceria com... Parceria não, porque o servidor é deles. Com Beafora e com Formiga, a gente vai estar adiantando até aí as atualizações do Bed Wars pra gente conseguir fazer uma competição mais atualizada e sem os bugs que apresentam, né? Exato. Então a gente vai dar essa moral aí, um /voltar, que a galera pede no Bad Wars, que não funciona, a gente vai estar dando como posso dizer, essa moral aí, né? Então, aí a gente vai transmitir todos os jogos, a expectativa é muito boa. Como eu disse, mano, é um sonho, tá ligado? Todo mundo sabe o quanto eu batalho pra tá fazendo essas coisas. Muitas vezes eu de madrugada eu mando mensagem pro Rover, entra aqui no TS, eu tive uma ideia. Vamos fazer. E a gente fica, tipo, até 5 horas da manhã montando as coisas, ideias. E com a equipe, todo mundo aqui da equipe em si, eu acho que aprendeu a trabalhar, sabe? Da minha forma. Eu sou psicopata, eu sou meio psicopata, eu sou um tipo de pessoa que gosta de trazer pra equipe pessoas que vão agregar também. Eu não... Particularmente, o sistema de formulário pra mim, ele é falho demais, sabe? Ele precisa ser melhorado. O formulário, a entrevista, ensino em geral no servidor, porque tem muita gente inteligente, sabe, no servidor. Tem pessoas que são muito boas fazendo design, pessoas com escrita boa, pessoas que sabem programar. Eu acho que só falta a oportunidade de quem tá aqui abrir a porta para quem tá no servidor, sabe? O servidor seria muito melhor da forma que tá sendo agora, pô. Todo mundo ajuda, igual o Robert disse. Sem a equipe, não seria possível fazer a Copa Skywars e a Liga Bad Wars. Então, cara, acompanha aí os próximos dias do canal, que vai sair bastante coisa e conteúdo pra vocês. Sim. Ok. E sobre rapidão, só sobre o que o Poc falou com relação à finalização da Copa, já pensando em projetos futuros, com a finalização do campeonato de Bad Wars, a gente vai ter aí um enfoque, mais outros 2 minigames, principalmente, que é o Block Party e o Chamber, certo, César? Sim, isso, é isso. Exato. Então, é algo que a gente planeja deixar sempre em movimento, entendeu? Não vai parar por aí. E com relação a voltar no mesmo minigame e fazer algo de novo, algo parecido novamente, também é algo em aberto. Porém, primeiro a gente vai dar uma passada nos minigames que a galera tem pedido aí. Depois do Bad, vem o Block Party ou Chamber, entendeu? A gente vai fazer esse sistema aí primeiro. É o que o complicado que muitas das vezes a gente necessita mesmo é... A gente não consegue fazer uma competição no Skycraft ou algo do tipo sem oferecer, por exemplo, VIP, né? Todo jogador no Minecraft quer um VIP. E VIP custa, né? Por mais que pareça que não, mas custa. Então, muitas das vezes fica muito complicado da gente oferecer pela acessibilidade. Graças a Deus, hoje, como falando de novo, tem um Beafora que ele sempre fala, ó, se precisar de VIP pra isso, ou pra uma competição, pra algo do tipo, ele disponibiliza. Então, nos aguarde aí, porque vai ter muita coisa, muita coisa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar muito por isso. Por ter coisas novas no servidor, competições, tudo. E espero que assim que eu sair, as pessoas deem continuidade ao meu trabalho, tá ligado? As coisas que eu já apresentei pra eles também. Uma salva de palmas para César, o filósofo. Bom, eu acho que já falámos tudo que tínhamos para falar. Querem falar mais alguma coisa? Ou... Tô falando ali, o Luiz falou sobre o hype. Não, sobre o hype não.
Oh, Robert, desculpa estar a interromper, mas o nosso cameraman já está com 50 gigabytes de gravação, enquanto o outro está com 2.1. Mas eu peço que passamos às perguntas do público, não é apressar, peço desculpa, teremos outra oportunidade no futuro. Tá à vontade. Segue aí. Ok, Yox, vamos finalizar? Ok. Começa tu. Ok. Muito obrigada a toda a gente que esteve aí, do outro lado. Chegámos aos 120 membros hoje. Mais de 70 membros entraram. Muito obrigado. Continuem no Discord, vai haver muitos mais. Chegámos a uma média de 50 ouvintes. E muito obrigado. Só que, antes disso, antes de acabar, desculpem, quero que toda a gente mande as suas perguntas no meu tel, Lex2250, ou na Uyox _ O Yox, fala no chat para eles saberem a tua coisa. Vou mandar um ponto. Pronto. Podem mandar mensagens no tel, nós iremos questionar. E tem que dizer dirigidas a quem? Se é 1, 2 ou 3, ou todos. Estão à vontade. E enquanto isso, o César, Rover, Goji e Lil, o que é que acharam de terem sido convidados? Estou muito honrado, obrigado. Mas, tu gostou ou garajou? Gostei. Bom, esse podcast. Então, vamos começar com as perguntas, Yox. Eu já recebi umas 4. Já recebeste quantas? Eu recebi 3. Ok. Posso perguntar logo, porque estavam-me a perguntar já há muito tempo. Ok, César e Rover, tinham-me mandado para falarem um pouco sobre supostamente a Moncase ser a dona do server. Fake. Cancela. Tudo fake news, tá ok? Ok, direto. Ok, obrigado. Folha de São Paulo. Vocês querem saber o que aconteceu sobre isso aí de verdade? Diz? Eu acho que é melhor deixar para outra altura, fazemos meio com Chama o Biafore pra um só, tá ligado? Chama o Biafore. Exatamente. Biafore, estás convidado, contacta-me no privado, Lex, ok? Beleza. A primeira pergunta é para o César. César, como impedir hacks no Bed Wars? Tem muito. O quê? Perguntou a Amadox perguntou como é que vocês vão impedir os hackers no Bed Wars? É que tem muitos. Acho que, como mesmo o Formiga ele determinou, juntamente com o Biafore, sobre a questão da telagem, algumas coisas os staff conseguem, né, pegar com os olhos. Tem outras vezes que, muitas das vezes, o staff ele grava o cara usando o hack, ele para ali um momento, ele tem que olhar o vídeo, analisar, pra ver se realmente o cara tá usando alguma coisa, e normalmente demora esse tempo. E o jogador, ele quer agilidade, ele quer o cara banido, fica reclamando, a staff não tá fazendo nada não, meu amigo. Calma, o cara tá olhando, ele vai rever o vídeo, ele vai analisar. E tem muitas... É muito complicado, porque o pessoal que usa hack tem que se fuder, tá ligado? Não parar de estragar a nossa alegria dentro do jogo. É isso. Ok. O VIP João peço desculpa, não sei ler o teu resto do nick, perguntou se vocês acham que o criativo precisa de mais machínimas. Isso vai dos players, né? Machínimas são criadas pelos players. Qual foi a pergunta? Se o criativo precisa de mais machínimas. Então. A gente em si, eu posso falar aqui que a gente da staff em si, a gente dá muita risada com os jogadores do criativo em relação à machinima, essas brincadeiras que eles fazem, porque a gente normalmente não foca muito nisso, sabe? A gente muitas vezes tá mais na questão de controlar o servidor, agora com as coisas que a gente faz, cada um tem outra função, alguém tá fazendo uma arte, algo do tipo. Então a gente não fica muito focado nessas questões de machinima, desses negócios. Acho que a gente abriu espaço, a gente vai abrir o espaço no canal do servidor oficial, onde a gente vai estar gravando as machinimas do servidor. A gente vai estar gravando também sobre as melhores plots do mês. A gente vai estar postando, já postou do mês de maio, né?
mês de maio, se eu não me engano. Então a gente vai continuar postando coisas relacionadas ao criativo, mas pra mim, machinima é irrelevante, tá ligado? Então, uma pergunta direta, quero que você responda com sim ou não. Vai ter Skycraft no iTail? Isso aí nós conversa outro dia. Eu tenho a informação, hein? Brincadeira, Eu- para aí. Tá, eu tenho 50 domínios comprados, tá? Ok. Fica no ar, tá? Uma pergunta, penso que importante, do Peçanha, não sei qual é o nick no Minecraft. O que vocês vão fazer contra o novo hack que possibilita usar um bug visual para falar que uma pessoa está usando o hack? A pessoa fica parecendo que usa Kilaura e ele grava e põe no fórum. Fica tranquilo que é perceptível esse tipo de hack aí, ele pega no espectador, e se não pega no espectador, dá pra você ver a quantidade de hits que o player vai estar acertando. Então, de acordo com os nossos testes, a gente vai conseguir filtrar isso daí tranquilamente. Só progresso. Só Ok. progresso. Yox, acho que és tu? Sim. Ok. Perguntou César, gostaste da doação do Wait na Twitch? Pô, toda doação é bem-vinda, né? E daqui a pouco eu vou estar online lá. Quem quiser passar e dar aquela ajuda. A Twitch Prime aí, se quiser dar um tutorial. Não, falando sério, porque todo mundo que me conhece sabe, eu tenho um problema de saúde, então normalmente eu gasto muito dinheiro com a saúde. Normalmente eu demoro pra comprar, por exemplo, um teclado, um mouse, e a galera da live sempre me ajudou com isso desde 2017 pra cá, sabe? Escorrega o Prime. Ok. Então a galera costuma me ajudar muito e a gente tem um objetivo agora de melhorar meu processador. E a galera quer me ver jogando roleplay, né? Do GTA. Espero que eu consiga até sair até antes dos Eita, servidores vai não ter falir, RP né? Vai ter RP de GTA na live? Tem o que ver, mano. Por isso que eu preciso César. melhorar o processador pra conseguir jogar. Se o Formiga Humana quiser aí, né? Tá fortalecendo a firma. Chama. Sim, eu acho que o cameraman já está a ter um infarto. A próxima pergunta é uma pergunta anónima. Eu quero que cada um diga com só uma palavra. Vou começar pelo Lil Garaju e vou até o César. Por ordem. Ok. O que vocês acham? É só uma palavra. Do que te vier à cabeça. Não pode-se demorar muito. Ok? O que vocês acham do Lil Argentino? Gado. Carente. Gosto. 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 Eu não tenho nada a dizer. Diz. Cof, cof, gosto. Cof, cof. Novo. Nossa, quem é que ainda não Cof, disse? cof, Cof, ok. Eu acho que já chega de perguntas. Yox, tens mais alguma pergunta? Tenho. Exato. Esta é para o César e para o Rover, para terminar. Pretendem fazer uma copa de esconde-esconde? É um minigame complicado de se fazer, porque no caso só ganharia o último escondido vamos imaginar um novo mapa no servidor para 100 pessoas e 50 pessoas ficam escondidas. Eu vou ter que dar 50 VIPs pessoa que ficar escondida. Então é muito complicado. Tem que ser algo bem bolado de se fazer, bem pensado. Tem outras possibilidades que eu já pensei. Esconde-esconde é o meu minigame favorito. Todo mundo que me conhece sabe. Mas não tá nos meus planos por enquanto fazer algo relacionado ao esconde-esconde, não. Muito complexo fazer, né? Você vai gravar o cara lá que tá escondido, por exemplo. Ó, o cara escondido ali no. Pô, é meio. Olha o que Então. ele fez, olha o bloco que ele tá. Olha o parkour. Algum de vocês tem algo a falar vamos agora finalizar o debate, podcast. Só queria perguntar, dizer obrigado, antes de mais, ao César, ao Rover, ao Goj, ao Lil, a todos os que presenciaram este podcast, a todos os que nos ajudaram a crescer. E quero perguntar, César, gostaste da ideia? Seja sincero. Eu acho que é muito interessante a ideia, sim. Principalmente partindo da comunidade. Acho que se vocês forem focar em
trazer pessoas que são relacionadas ao Skycraft, acho que os assuntos podem se escorregar para outros lados, ou se for colocar, não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, mas só reforçar essa questão mesmo das perguntas antecipadas, saber o que vai perguntar, porque, Exato. por exemplo, poderia ter me consultado, ou consultado o Rô, vocês conhecem aqui, ou vocês sabem alguma coisa, Sim. porque a gente ficou muito perdido aqui. Isso acaba Eu- deixando... nós por acaso íamos tentar perguntar, só que acabamos por. Sim. É nos- porque acaba deixando a gente numa situação, tipo, quem é quem? Como... É a quem? É a quem? Peço desculpa por esse Não, perguntas. é uma ideia muito boa, pode lógico. contar comigo quando precisar de divulgação, pode me chamar. Ok, muito obrigado. É, Antes de acabarmos, peço que todos venham ao /PH1 o Yox. Eu vou mandar no global. Por favor, venham todos para uma print para marcarmos este momento. E já agora vão todos ver a live do César, depois quando este podcast Exatamente. acabar. é isso Podem aí. entrar todos Escorrega o aqui. Prime, Estão à é isso. vontade. Aqui, ó. Podem entrar. Entrem todos. Peço que sejam organizados. Fiquem todos à frente deste podcast. Aqui. Todos aqui. Oh. Ó César, eles estão-te a seguir. Fica aqui. Vou ficar aqui de shift no ar, beleza? Vou parar a gravação aqui, pode? Pode. Pode. Obrigado a todos. O meu nome é Alex. Esse site aqui é Yox. interessante de gravar áudio, mano. Meu nome é Yox. Oi, No próximo. E peço que tenham gostado. Só quero perguntar à staff que está aí presente também o que é que acharam. O staff que se quiser pronunciar, por favor, fale. Nem dá. Eles são muito chatos. Não, no chat. estão a, Então, ok. estão a perguntar se a staff pode falar. Eu já desmontei todos os staff. Eu acho. Eu sei. Olha, Tá tudo desmontado. eu já tirei print. Obrigado a todos mais uma vez.